Bom, o Fluminense está eliminado da Copa Libertadores 2024 e obviamente que não é o vídeo que eu gostaria de estar gravando aqui para vocês na Arena MRV nesse pós-jogo. A gente sabia que seria difícil, a gente sabia que seria complicado, mas quando a gente projeta um jogo, por mais difícil que ele seja, a gente nunca imagina uma partida como essa que o Fluminense fez aqui na casa do Atlético Mineiro. Foi contra um time forte, é verdade, muito forte, jogadores muito qualificados e que estavam numa grande noite. Isso aí é fato e é claro que a gente não tem que tirar os méritos do adversário. Mas é preciso reconhecer, e eu acho que quem esteve aqui, a torcida do Fluminense esteve aqui, fez seu papel, cantou, torceu pra caramba, apoiou pra caramba o time. Quem esteve aqui, você que assistiu pela TV, que acompanhou a nossa transmissão, eu acho que todo mundo vai concordar, todo mundo, mas ou não, ou grande parte, vai concordar que o que a gente viu aqui hoje foi um vexame. Foi uma postura absolutamente vergonhosa, foi uma postura muitas vezes covarde de um time que foi incapaz em todo o tempo, durante mais de 90 minutos, foi inofensivo. O Fluminense em momento algum assustou o Atlético Mineiro. Em momento algum teve personalidade, coragem para agredir o rival, para machucar o adversário, para tentar sair da situação difícil que o Atlético impôs ao Fluminense. A gente viu um domínio, um massacre completo em todos os sentidos do Atlético Mineiro. Em tudo. Né? Para quem curte a expressão nó tático, foi isso que aconteceu aqui hoje. O Milito simplesmente não tomou conhecimento do Mano Menezes. O Atlético foi avassalador. O Atlético poderia ter feito 4, 5 gols aqui na Arena, sem exagero nenhum. Só o Paulinho perdeu uns 3. Fora o pênalti que o Fábio defendeu. Aliás, o único jogador que de fato honrou a camisa do Fluminense. Teve um outro que eu vou falar dele daqui a pouco. Teve um outro também que eu acho que vale citar. Mas o Fábio evitou algo pior. Sem dúvida alguma. O que a gente viu aqui foi a eliminação de uma equipe que veio para cá, parece que para ser derrotada. E ela fez isso com tanta maestria, com tanta perfeição, que poderia ter sido, além de derrotada, humilhada. E dá para dizer que em termos de postura, o Fluminense foi humilhado. O Fluminense hoje não foi o Fluminense Futebol Clube. Esses jogadores tiveram uma atuação que não é digna, que não está à altura do que é esse clube. E aí depois a gente vai partir para análises individuais, para análises coletivas, porque fica até difícil, nunca é um motivo só, e fica até difícil apontar para esse e para aquele. A gente teve, porque falar que o Bernal jogou mal, o Serna jogou mal, o Diogo Barbosa teve uma atuação pavorosa, ele e Serna no primeiro tempo. O Diogo Barbosa foi trucidado pelo Scarpa, o Scarpa não tomou conhecimento, o Scarpa fez o que quis o jogo inteiro, essa foi a realidade. Na esquerda, na direita, onde ele estava. E só não fez pior porque sabe lá Deus como. E depois que o Bernard sai no segundo tempo e entra o Daverson, acabou de destruir o que o Fluminense ainda poderia tentar fazer no jogo. Destruiu qualquer chance. E aí é que eu entro para falar de Mano Menezes. O Mano, ele vinha se caracterizando por ser um treinador que não ficava esperando o time levar 1, 2 gols para mexer. Que não ficava à beira de campo inerte enquanto a gente via a equipe se derretendo em campo. Hoje ele fez exatamente isso aqui na Arena. O Mano viu o que todo mundo viu. Sabe por que ele viu? No intervalo da nossa transmissão eu falei: Diogo Barbosa e Serna precisam sair. Eles não estão em condições de jogar. E o Mano sabia disso. Ele mantém e só muda depois do gol. E quais as substituições que ele faz? As 2 primeiras, as óbvias, as que eram para ter sido feitas antes. Sai Serna,
e sai Diogo Barbosa. Era o óbvio. E às vezes até para fazer o óbvio você tem que ter atitude. E depois foi, assim, as substituições seguintes continuaram erradas. Entra o Cano num jogo, um Cano que não era jogo pro Cano. Se você está se defendendo e quer contra-atacar, você tem que botar um jogador de velocidade. É a lógica. Era óbvio que o Cano não ia conseguir fazer nada nesse jogo, porque ele já vem numa temporada horrível, voltando de lesão. Não era jogo pro Cano, o Cauã Elias não estava bem, tinha que sair. Mas se você se propõe a defender, então você coloque pelo menos um jogador mais rápido que poderia ajudar na marcação e sair no contra-ataque. Seria o Keno. Que é o que dava para fazer. Depois entra o Antônio Carlos, um terceiro zagueiro, para colocar o Marcelo como um ponta, que também não funcionou. E o Antônio Carlos levou um gol nas costas do Davidson. O segundo gol do Atlético Mineiro. Marcando ninguém. E o Samuel Xavier atrás na cobertura, marcando ninguém. O primeiro gol do Atlético, o Davidson sai do Thiago Santos, que não acompanha. O Thiago Silva não olha o Davidson se aproximando. E sai o gol também, numa outra falha. E assim, foi um verdadeiro... Porque não é só ser amassado pelo Atlético. O Atlético hoje, ele fez tanta variação de jogadas, ele fez tanta coisa no ataque, mudando jogadores de posição, atacando de um lado, atacando de outro. A marcação foi extremamente bem feita e intensa o jogo inteiro. Então não tem que falar do jogo do Atlético. O Atlético foi perfeito, fez um jogo perfeito. Certamente deve ter sido o melhor jogo do Atlético sob o comando do Milito. Um dos melhores jogos do Atlético no ano, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Pode perguntar a qualquer atleticano aí que eu tenho certeza que eles vão falar isso. Mas aí, beleza, você tem um adversário que te empurrou para trás. Eu concordo, o Mano falou isso. Eu concordo que ele empurrou para trás. Empurrou porque teve competência para fazer isso, teve mérito para fazer isso. Mas o problema está no Fluminense ser incapaz de fazer qualquer coisa para sair disso. E não só essa questão, demonstrar personalidade para pelo menos, irmão, parar o jogo, reduzir o ritmo do jogo. Não, o Fluminense mal fazia falta. Cometia erros bizarros na frente da área. O Ganso errou, o Bernal errou, o Serna errou, vários. E o grande finale foi com o Martinelli saindo com a bola na frente da área. O Paulinho pressiona, ele tem a chance de tirar, não tira a bola, perde a bola na frente da área, cheio de jogadores do Atlético Mineiro, e sai o gol que deu a classificação ao Galo. É a síntese. O que a gente viu aqui hoje foi o retrato falado, foi a imagem perfeita de um time que faz uma temporada ridícula, que faz um 2024 lixo. E sabe por que faz? Porque foram soberbos, porque tiveram um salto alto em vários jogos esse ano, que trataram o planejamento para 2024 na base da sacanagem. Que aí tem responsabilidade da comissão técnica anterior, do Fernando Diniz, e dessa diretoria, que aí eu vou entrar no próximo ponto. Muita gente nos bastidores tentando jogar toda a culpa para cima do Fernando Diniz. Isso para mim não vai colar não, tá? O Diniz teve muita responsabilidade em tudo que está acontecendo esse ano. Obviamente que teve. O Fluminense está nessa situação muito pela campanha pífia que fez no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Chegou a fazer 6 pontos em 39 disputados. Mas a responsabilidade está acima dele. A responsabilidade é de quem toma as decisões do clube. Mário Bittencourt e sua diretoria de futebol, vocês são os responsáveis. Vocês é que tomam as decisões. Ah, mas foi o Diniz que pediu. Ah, mas foi o Diniz que fez. Ah, mas é o Diniz que queria assim. Ah, não importa. Se foi isso, se deram a chave, se deram carta branca, se deram as chaves do clube para ele, vocês são ainda mais responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Porque é inadmissível um time como o Fluminense, campeão da Libertadores do ano passado, que foi disputar o Mundial de Clubes meses atrás, daqui a pouco vai fazer um ano, tudo bem, mas em dezembro estava disputando o Mundial de Clubes com o Manchester City, e tem um ano tão ridículo e patético como foi esse ano. Perdeu jogadores, teve lesão, tudo isso é verdade, mas nada justifica a inércia do departamento de futebol para agir, e pelo contrário, né, lá atrás quando agiu, trouxe esses encostos aí de Douglas Costa, de Gabriel Pires, de Renato Augusto, mas lá atrás todo mundo achou legal, todo mundo achou bom, não somos nós que tomamos a decisão, e o torcedor, ele tem o total direito de estar empolgado com o que aconteceu no ano passado e achar que tudo vai acontecer às mil maravilhas.
Não somos nós, não sou eu e nem você que toma essas decisões. São pessoas que estão ali para fazer isso, para avaliar isso. E essas pessoas precisam ser cobradas. Ah, mas beleza, não vamos falar desses caras, tá bom. Vamos falar do restante. Sai André, sai Alexander. O Fluminense não tinha volante hoje para entrar no segundo tempo, além do Lima. Não tinha. Felipe Melo. Não tinha. O Nonato se machucou, sai Alexander, vai André embora, vai todo mundo. Quem que vai entrar? Ah, tem que barrar o Martinelli. Tá, para colocar quem? Quem que vai jogar? Hein? Onde está o planejamento? Aí. Aonde está? E ainda foi corrigido, em partes, por uma janela de transferência no meio do ano. Tudo feito na base do desespero. E depois da saída do Diniz, que até então, pelo menos publicamente, tinha falado que o time não precisava de reforços. Então a situação é extremamente preocupante. A situação, ela é sim dramática. Tem muita coisa para acontecer neste Campeonato Brasileiro, muita coisa ainda. No final de semana temos uma decisão contra o Atlético Goianiense. E o mínimo que esses caras têm que fazer, o mínimo, é livrar o time desse rebaixamento. É tirar esse time do Z4. Isso não é nada além do mínimo. E a partir de, se eles conseguirem fazer isso, que a gente não sabe o que vai acontecer, se eles conseguirem fazer isso, depois a gente vai ver o que acontece. Porque, foi o que eu falei, uma classificação hoje ajudaria muito em tudo, no ambiente como um todo. Uma eliminação pode causar um efeito em cadeia. Nos últimos 4 jogos, são 3 derrotas. Vou trazer a palavra do Mano aqui. Ele, enfim, na entrevista coletiva admitiu algumas coisas óbvias e admitiu que o time não teve competência para jogar, a mínima capacidade para competir, e ele também não teve competência para fazer nada diferente. E ele falou que até então o Fluminense nunca tinha sido dominado dessa forma por nenhum adversário com ele no comando. Viu o que ele disse? Bom, desde que eu cheguei no Fluminense, nós nunca fomos dominados como fomos dominados hoje. Sempre tivemos boas respostas dentro dos jogos, sempre jogamos jogos muito iguais, até quando perdemos, jogamos jogos bem jogados. Esse jogo está entre a exceção do que aconteceu até agora. E eu sempre trato a exceção, como o próprio nome diz. Tá? Não mexi na equipe porque não achei que a questão era individual. Achei que a questão era coletiva, que era posicionamento tático. Então tentamos ajustar o posicionamento tático no intervalo. E o Atlético não fez a mesma coisa no segundo tempo que fez no primeiro. Scarpa no primeiro tempo jogou pela direita e no segundo tempo jogou pela esquerda. Quando saiu machucado Bernard, Hulk foi para a extrema direita e Scarpa veio para cá, né? Aí eles ganharam mais um jogador para fazer uma construção por dentro, porque a Arana passou a revezar com o Scarpa, hora por fora, hora por dentro. E foi aí que a gente deu um volume que acabou sofrendo o primeiro gol. A partir daí, num cruzamento lateral, que partiu de lá, né? Foi o gol do David de cabeça. Depois nós fizemos as alterações exatamente para tentar evitar que essa bola saísse com tanta facilidade dos lados, porque eles estavam com muita amplitude. Nós aumentamos a amplitude do time, que é isso que você faz quando coloca 3 defensores, empurra seus laterais mais para fora. A bola não pode sair de lá porque você está com uma linha de 5. Essa é a intenção de um treinador quando ele faz o que a gente fez. Tá? Mas melhorou um pouco na maneira de se defender, tivemos mais gente, estávamos um pouco melhor na última linha, mas o volume de jogo continuou, porque aí você tira um jogador um pouco da frente para tentar fazer isso. E a gente sofreu de todas as maneiras. É muito comum nas análises do futebol brasileiro, depois que a gente perde um jogo assim, eles dizerem que o treinador puxou o time para trás. Desde o primeiro minuto de jogo, nós não conseguimos sair de trás. E estávamos jogando com linha de 4, estávamos jogando só com 2 volantes, estávamos jogando com 2 meias, estávamos jogando com 2 atacantes. Então não se tratou de uma questão de escolha desse ou daquele sistema. Acho que a gente não conseguiu estar uma equipe a ponto de competir no jogo com nenhuma maneira de jogar. E por isso perdemos. Eu não gosto de frase de efeito, gosto de trabalhar todo dia para atingir os objetivos, e o nosso objetivo hoje é sair lá de baixo da tabela.
Não é possível ganhar Libertadores toda hora, né? É muito difícil. O Fluminense ganhou um título na sua história, foi no ano passado, uma grande conquista, com praticamente todos os jogadores que estão aí, né? Mas o futebol não se repete, às vezes no ano seguinte a gente não consegue encontrar os mesmos caminhos e às vezes as explicações nem cabe ficar externando porque não é isso que a gente tem que fazer. Não conseguimos ir além das quartas, né? E agora temos que nos voltar unicamente para sair da situação que temos que conquistar 6 vitórias no mínimo, nesses 12 jogos que temos pela frente. Já temos aí uma tarefa difícil em Goiânia, no final de semana, depois o Cruzeiro, se não me engano, e assim vai. E temos que fazer bem, nos preparar bem, nos recuperar bem. A gente não pôde tirar o pé quase nunca da equipe, né? Você vê que nos últimos jogos alguns adversários conseguiram fazer a rotação maior do grupo, nós não podemos, em função do que assumimos, da condição que o time está. Então temos que voltar a fazer as coisas certas, como eu sei que os jogadores sabem e têm condição de fazer, para voltar a vencer aí no Campeonato Brasileiro e sair dessa situação, e vamos fazer isso. Bom, tá aí a palavra do Mano Menezes, admitindo que que o Fluminense foi incapaz de fazer qualquer coisa contra o Atlético Mineiro e que ele também não teve, realmente, é fato que não é que o Fluminense nunca foi dominado dessa forma com ele no comando. Em muito tempo a gente não vê um time ser tão dominado, tão massacrado, tão agredido da forma como foi o Fluminense hoje aqui na Arena, sem a mínima capacidade de demonstrar que poderia fazer algo diferente, que poderia mudar o rumo do jogo em algum momento. Quer dizer, eu não vou falar dos outros times, mas do Fluminense, mesmo nos piores momentos ali do Diniz, aquela reta final ali, a gente não viu um massacre dessa forma. Claro que é outro cenário, outra competição, contra o time que estava muito motivado, apoiado pelo seu torcedor, mas foi um negócio assim assustador. E que fique bem claro uma coisa, ninguém aqui, eu não vou ficar aqui, porque eu sou torcedor do Fluminense, eu tô preocupado com o Fluminense. Eu não estou preocupado com o treinador. Eu não sou torcedor de treinador. O Mano foi elogiado aqui tantas vezes quanto o Diniz foi tantas e tantas vezes adorado e elogiado por todos nós, pelo menos a nossa equipe, por mim, que cobrimos o Fluminense. O Mano também foi elogiado. E ele está sendo criticado e está sendo cobrado, como eu sempre fiz com qualquer treinador. O Mano foi muito mal hoje. Muito mal. Errou muito. Assistiu na beira de campo a tragédia acontecer e não conseguiu fazer absolutamente nada para mudar isso. A eliminação de hoje passa sim por erros do Mano Menezes. Vai além disso. Vem muito lá de trás. O que está acontecendo hoje, o que aconteceu nesse jogo, é reflexo de tudo que foi planejado e plantado para esse ano. Mas ele agora é o técnico do Fluminense. Ele foi contratado para tirar o time dessa situação. Chegou a essas quartas de final, que talvez a gente nem imaginasse que fosse chegar pelo cenário anterior. A gente não pode esquecer. Né? A gente não pode esquecer isso, que o Fluminense está... Quando o Mano chega, a única coisa que a gente pede, fala, cara, eu não gosto do Mano, eu não quero do Mano, mas beleza, mas que tire o Fluminense dessa situação, só isso. Aí ano que vem a gente vê. Era isso que a gente pedia, porque o Fluminense era um virtual rebaixado para a Série B. Chegou nessas quartas de final, foi eliminado dessa maneira vergonhosa, ok, agora o Mano Menezes tem a responsabilidade de fazer o que ele chegou para fazer. Por mais difícil que seja e que sempre foi. O Fluminense ainda faz uma campanha acima no retorno de pontuação. Então agora é a hora de fazer, Mano, o trabalho que você foi contratado para fazer, para tirar o time dessa situação. Mas hoje foi muito mal aqui na Arena, muito mal. E agora restou para todos nós um Campeonato Brasileiro de muita pressão, de muita preocupação, para essa reta final, para conseguir fazer ou recuperar aquilo que o time vinha fazendo, a pontuação que o time vinha fazendo no segundo turno, para sair disso. Sabendo que, ano que vem, se não houver uma reação extremamente positiva agora, o Fluminense não vai disputar nenhuma competição sul-americana. Isso não acontece desde 2016, se eu não me engano. Nenhuma competição sul-americana. Olha o buraco que esse clube
ou que colocaram esse clube em 2024. Olha o que a soberba faz com o clube. Olha o que a incapacidade de fazer uma análise sincera, uma análise realista faz com o clube de futebol. Com esse investimento, com um time que é caro, com toda a estrutura necessária para fazer um bom trabalho. Olha a situação que o Fluminense está agora. Essa é a nossa realidade. Plantaram tanto que vão colher. Até o final do ano vão colher. O problema é que os torcedores que amam o clube, que se dedicam, que se esforçam, que vivem isso, a gente que vive isso 24 horas, todo mundo paga o pato junto. Então agora o que nos resta é unir forças para conseguir sair dessa situação. Que, repito, diretoria do Fluminense e esse grupo de jogadores. É o mínimo que vocês podem fazer. O mínimo. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Depois de mais uma transmissão, que a gente fez o possível para entregar da melhor qualidade para vocês, o máximo possível. Infelizmente não aconteceu da forma como a gente queria, da forma como a gente imaginava, mas seguiremos na luta, na batalha. E sábado já estaremos em Goiânia para a transmissão de domingo, porque é um jogo extremamente importante e fundamental para a permanência do Fluminense na primeira divisão. Um abraço a todos. Se você puder deixar o seu like aqui, depois deixar o seu comentário, enfim, aquela coisa toda, te agradeço muito. Um abraço, tamo junto.